tudo bem? A aula de hoje é uma revisão da história do Brasil Império, o Brasil monárquico. Eu vou falar até a década de 1870 e vou deixar de falar da queda da monarquia. Eu vou deixar para falar sobre a queda da monarquia em uma outra aula, ok? Então nós vamos falar sobre o Império até o final da Guerra do Paraguai, até 1870. Muito bem. Primeiro vamos dar uma revisada nos aspectos gerais do Brasil Império. Aqui, coloquei a periodização básica, dessa fase da nossa história. Deixa eu diminuir aqui para enquadrar melhor. Então, o Brasil Império é dividido em três grandes fases. O primeiro, o reinado, de 1822 a 1831, o reinado do imperador Dom Pedro I. O período regencial, de 1831 a 1840, a época em que Dom Pedro II era menor de idade, não pôde assumir o trono, então, provisoriamente, o país foi governado por regentes eleitos. E o segundo reinado, de 1840 a 1889, o reinado do imperador Dom Pedro II, e durante esse período, em razão das viagens que Dom Pedro II fez para a Europa, então para os Estados Unidos, durante alguns momentos, a princesa Isabel, a sua filha, assumiu a regência. Isso aconteceu em três ocasiões, entre 1871 e 1872, 1876 e 77 e 1887 a 1888. Mas reparem que aí nessa cronologia é o período pós-1870, já entra naquela fase do declínio e crise da monarquia que eu vou tratar em uma outra aula. Ok? Bom, ainda dentro dos aspectos gerais do período monárquico, é um momento decisivo na nossa história, porque é o momento da construção do Estado Nacional Brasileiro. Se deu por meio do estabelecimento de uma monarquia constitucional católica, baseada na Constituição de 1824, que eu comento mais adiante, um regime político conservador que adotou alguns aspectos, alguns elementos liberais. A história do Brasil Império, até a primeira metade do século XIX, pegando, portanto, o primeiro reinado, o período regencial e o início do segundo reinado, foi uma história, pessoal, marcada por uma grande instabilidade política, uma grande violência política. Isso num contexto de crise econômica, de revolução ou de revoluções. Não vamos esquecer que a independência do Brasil e essa fase inicial da monarquia estão situadas naquela era das revoluções, uma das características mais importantes do início da Idade Contemporânea. Além disso, não havia no Brasil, como um todo, um sentimento nacional de ser brasileiro. Existiam mais sentimentos regionais, Por exemplo, a região norte tinha muito mais ligação com Portugal do que com o Rio de Janeiro, então não se via necessariamente como parte de um mesmo Estado nacional. No Nordeste, no extremo sul, isso também foi muito forte. Então vai ser um período marcado por guerras civis, na forma de revoltas liberais separatistas ou buscando autonomia dentro do Império, mas também por revoluções sociais, revoluções de escravos, revoluções das camadas populares livres. No final, a unidade nacional foi imposta de forma centralizada pelo Rio de Janeiro, quer dizer, pela sede do governo imperial no Rio de Janeiro. Essa unidade se deu com apoio principalmente das elites agrárias e mercantis do Sudeste, que alguns chamam de Centro-Sul, que era o grupo interessado em ampliar o Império e assegurar a unidade territorial, que seria hoje o Brasil. Isso se deu por meio da violência, com a conquista de territórios no Norte, no Nordeste, no Sul, e incorporação e subordinação das outras regiões ao governo central no Rio de Janeiro. Outra coisa que vai marcar também o período da monarquia, do Império, foram os conflitos na região do Prata, a região da Bacia do Prata, ou seja, aquela bacia composta pelo Rio Paraná, o Rio Uruguai e o estuário do Prata, chamado também de Rio da Prata, a principal via de penetração para o centro-oeste do Brasil, para o norte da Argentina e para o Paraguai, uma região, portanto, estratégica. Deixa eu passar aqui o slide e mostrar no mapa para vocês. Aqui, a bacia do Prata aqui, tá vendo? Então, naquela época, era muito mais rápido, muito mais barato alcançar a região aqui do Mato Grosso do Sul, por exemplo, essa parte do centro-oeste, subindo
os rios aí da Bacia do Prata do que saindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, e tentar alcançar essa parte aí do centro-oeste brasileiro. Para o Paraguai também é uma região estratégica, porque o Paraguai não tem saída para o mar, então vai depender também dessa via fluvial. Uma área que também interessa, uma região também estratégica para os argentinos, né, para os uruguaios. Então, os conflitos na Bacia do Prata vão marcar a história da política externa do Brasil de uma maneira geral, mas especificamente, como a gente vai ver, mais forte foi no segundo reinado, mas isso aí vai marcar também a história do primeiro reinado. Né? Então, vão ser conflitos envolvendo o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, na verdade, parte do processo de formação dos estados nacionais locais. Os motivos desses conflitos, né, inserido nesse contexto aí da importância estratégica da região, primeiro, uma herança das rivalidades coloniais entre Portugal e Espanha pelo controle desse território do Prata. A própria importância estratégica da região platina, né, como eu comentei, em razão do seu papel no transporte, na comunicação, no comércio fluviais. As fronteiras imprecisas na região, gerando disputas territoriais. A gente vai ver também que a questão do Uruguai vai ser muito importante, porque Brasil, Argentina e Paraguai vão interferir na política uruguaia e vão tentar exercer influência no Uruguai, país central, estratégico ali na Bacia do Prata. Além disso, havia muita concorrência entre pecuaristas, né, do sul do Brasil, pecuaristas, né, do Uruguai, da Argentina, e, por fim, a busca da hegemonia na região. Os estados estavam se formando, buscando a liderança na região. Também foi também no Segundo Império, mas sobretudo a partir de 1850, que ocorreram importantes mudanças econômicas e sociais no Brasil. Uma delas é essa hegemonia do café. O café se consolidou como a principal produto de exportação, assumindo a liderança econômica no país, né, e exercendo e assegurando o poder político da região produtora de café, que era o Sudeste. Então, o Sudeste, por ser a área que mais produzia café, assume essa liderança econômica, ou consolida, né, essa liderança econômica, e consolida também esse poder político no conjunto do Império. E também vai ser nessa época que ocorre uma transição do escravismo de origem colonial para o capitalismo. Foi durante a monarquia que a escravidão entrou em declínio e acabou sendo abolida, num processo gradual, mas acabou sendo abolida. Né? Então a modernização capitalista começou na época da monarquia. O trabalho livre cresceu nesse período, com o aumento da imigração europeia e o começo da industrialização. Então a gente vai ter aqui um momento chave na formação do Brasil. Nós temos 8 minutos de gravação, dá para a gente falar mais um bocado. Bom, tendo isso em vista, esse painel geral, o que nos interessa é relembrar sobre o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, né, o período de 1822 a 1831. Primeiro vai ser a época em que ocorreu a independência do Brasil. A independência, na verdade, como a gente viu numa outra aula, ela começou em 1821, quando Dom Pedro era ainda oficialmente regente, né, no Brasil, do Reino Unido do Brasil com Portugal. O processo começou naquele momento, mas a proclamação oficial da independência, como todo mundo sabe, né, ocorreu em 1822. E a independência foi uma ruptura política com Portugal, quer dizer, com o Reino Unido, por meio de uma guerra de independência, que de fato começou em 21, né, como nós já comentamos, e se estendeu até 23. A guerra foi concentrada no Nordeste, sobretudo na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Norte, no Pará e no Sul, na Cisplatina. O Brasil, a monarquia, né, quer dizer, o Estado Nacional Brasileiro recebe o reconhecimento externo a partir de 1823, a Argentina reconhece a nossa independência em 1823, os Estados Unidos em 1824, o Reino de Benin, importante fornecedor de escravos para o Brasil, reconhece também em 1824, e em 25 Portugal reconhece a nossa independência, depois que o Brasil pagou uma indenização pelo custo da guerra de independência. A Grã-Bretanha, em seguida, reconhece também a nossa independência, embora na prática já apoiasse o Brasil desde o início da proclamação da independência. A França reconhece também em 25, a Áustria também reconhece nesse ano. A independência, pessoal, como eu comentei, foi uma ruptura política, mas ela não alterou a estrutura econômica e social de origem colonial. O país manteve uma economia agroexportadora,
com uma forte dependência externa de bens industriais, de tecnologia, de capitais. A elite de grandes proprietários rurais, de comerciantes, se consolida no poder e continua sendo o grupo socialmente mais poderoso. A escravidão negra foi mantida e aquela massa popular de mestiços e negros livres permaneceu excluída do poder político e do poder econômico. Okay? O novo regime nasceu mergulhado numa série de problemas. Primeiro, uma crise econômica, em parte derivada do contexto internacional pós-guerras napoleônicas, em parte associada ao custo da guerra de independência, né, ao pagamento da indenização para Portugal. A tensão política cresceu no país e foram formados partidos políticos, na verdade é partido entre aspas, eram mais facções, agrupamentos, né? Não era partido formal como a gente conhece hoje, mas receberam o nome de partidos. Né? O Partido Português, que defendia uma monarquia forte, autoritária, e defendia essa monarquia para proteger os portugueses que aqui permaneceram, que não retornaram com Dom João VI, né, para Portugal, comerciantes portugueses ou aquela burocracia de funcionários no aparelho de Estado. O Partido Brasileiro, que defendia uma monarquia, mas com um legislativo forte, era a maioria na Assembleia Constituinte, né, que Dom Pedro havia convocado. Os liberais radicais, que eram uma minoria, defendiam uma democracia no país, e esse grupo tinha uma tendência republicana e abolicionista, mas era um grupo minoritário, mais associado a setores das camadas médias urbanas. E o Partido Brasileiro era, na ocasião, o grupo que mais agregava aí a aristocracia rural. Ora, a Assembleia Constituinte estava trabalhando em cima de um projeto chamado Projeto da Mandioca, ou da Constituição da Mandioca, né, porque a mandioca seria referência para o voto censitário, mas era um projeto que limitava a autoridade do monarca, do imperador, fortalecia o legislativo, e Dom Pedro não aceitou isso, né? Ele e o Partido Português. Então, em novembro de 1823, Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte, no dia 12 de novembro, no episódio conhecido como Noite da Agonia, e acabou impondo a nossa primeira Constituição, aliás, a Constituição que mais tempo durou na nossa história, a Constituição de 1824. Ela foi outorgada por Dom Pedro I, estabelecendo um regime monárquico autoritário, centralizado, com as províncias subordinadas, né, à corte, ao poder monárquico na capital, com 4 poderes: o poder executivo, né, com os ministérios, o legislativo, composto por um senado vitalício, nomeado pelo imperador, e uma Câmara eleita pelo voto censitário, o judiciário, né, os tribunais, e o poder moderador, que era o próprio monarca, mais um conselho de Estado. E esse poder moderador interferia nos demais poderes, né, na escolha dos ministros do executivo, na escolha dos senadores, podendo dissolver a Câmara, na escolha aí dos juízes. Então virou o principal poder pela Constituição de 24, o poder moderador. A Igreja Católica ficou subordinada ao Estado e o voto era o voto censitário masculino, baseado na renda, né? Só os homens podiam votar. Isso era a norma no mundo naquela época. Onde havia eleição, né, a norma era o voto censitário masculino. Logo, Dom Pedro I enfrentou resistência de grupos insatisfeitos, né, com a monarquia autoritária, com a dissolução, né, da Assembleia Constituinte. O primeiro grande foco de oposição armada a Dom Pedro partiu do Nordeste, onde estourou uma revolução liberal republicana com centro em Pernambuco, mas envolvendo outras províncias do Nordeste. E lá estabeleceram a Confederação do Equador, tentando criar uma república separatista no Nordeste. Foi a secessão do Nordeste. Dom Pedro I, naturalmente, não aceitou. Com o respaldo das elites do Sudeste, ele reconquista o Nordeste, né, numa grande repressão. Mais grave, no sentido de ter conseguido o separatismo, foi o que aconteceu na Cisplatina. Vocês estão lembrados, a Cisplatina é o Uruguai. E ela foi incorporada ao Brasil por Dom João VI, né, em 1821. Só que boa parte da população era de origem espanhola, né, estava influenciada pelas independências da América Espanhola, que aliás influenciou também a Confederação do Equador, né, movimentos republicanos e tal, e esse pessoal não aceitou ser parte do Brasil, ainda mais de uma monarquia autoritária. Então estourou um movimento pela independência da Cisplatina, independência do Uruguai. E a Argentina, na época, estava interessada em dominar o Uruguai. Porque o Uruguai e a Argentina, junto com o Paraguai e Bolívia, fizeram parte de uma mesma colônia da Espanha, o vice-reino do Prata. Então a Argentina entra nesse conflito, Brasil e Argentina passam a disputar o controle do Uruguai,
né? E essa guerra foi se estendendo, acabou num impasse militar, os argentinos levaram a melhor em terra, né, mas a esquadra brasileira bloqueou ali né, a entrada ali da Bacia do Prata, né, o Rio da Prata, e isso foi afetando interesses comerciais da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha ameaçou fazer uma intervenção se o Brasil e a Argentina não entrassem em acordo. Aí foi feito um acordo. O Brasil não ficaria com o Uruguai, a Argentina também não ficaria com o Uruguai seria um país independente, ou seja, a Cisplatina seria um país independente. A verdade, porém, pessoal, é que o Brasil perdeu a guerra, perdeu o Uruguai, gastou uma nota. Então essa guerra agravou os problemas econômicos e reduziu ainda mais o prestígio de Dom Pedro I. Aí os anos seguintes, os 2 anos seguintes, 29 a 31, vão ser marcados pelo agravamento da crise econômica e do desgaste de Dom Pedro I. Em 29, o Banco do Brasil, que havia sido fundado por Dom João VI, faliu. Em julho de 1830, um evento internacional teve grande repercussão no Brasil, que foi a Revolução de 1830 na França, que levou à derrubada do rei autoritário Carlos X. Isso foi amplamente noticiado na imprensa brasileira. Um dos jornalistas, né, opositores do Dom Pedro I, o Líbero Badaró, repercutindo, né, os eventos na França e comparando com a situação no Brasil, acabou sendo assassinado por partidários de Dom Pedro em novembro de 1830. Um dos assassinos foi preso, os outros não foram presos, né, foram absolvidos, né, no julgamento, e para muita gente aquilo era, na verdade, uma forçação de barra, estavam tentando, né, proteger os partidários de Dom Pedro, então o clima político esquentou. Em março de 1831, ocorreu na capital, no Rio de Janeiro, um choque entre partidários de Dom Pedro, né, e os opositores, um choque entre portugueses e brasileiros, um episódio chamado Noite das Garrafadas, e aí, pessoal, a situação foi escapando ao controle. Na primeira semana de abril, o Rio de Janeiro estava em polvorosa, com uma grande agitação popular, manifestações. Na verdade, a cidade estava em revolta, né? E as tropas se amotinaram contra Dom Pedro, né? Os oficiais estavam perdendo o controle sobre as tropas. Então, diante daquele quadro, Dom Pedro I acabou abdicando em 7 de abril de 1831. Foi a queda de Dom Pedro I, o final do primeiro reinado. Num quadro marcado pela crescente instabilidade política, crescente crise econômica. Foi nesse contexto que os regentes assumiram o governo. Mas eu falo sobre os regentes agora na próxima gravação. Ok? Até lá.